Não sei se tu viste o primeiro vídeo, né, dessa sequência. Caso não tenhas visto, eu te recomendo que assistas aquele vídeo antes de veres esse. Mas se não quiseres ver o vídeo anterior, eu vou fazer um resumo muito básico. No vídeo anterior, eu estive a falar sobre a questão de como eu tenho me sentido ultimamente vivendo na Europa, né? Tenho me sentido muito desanimado a continuar a viver aqui, né? Pelas ondas constantes de manifestações, protestos que têm acontecido contra a imigração e contra os estrangeiros, né? Até um certo ponto. Então, no vídeo passado nós falamos sobre isso. Se quiseres mais detalhes, eu recomendo que assistas o vídeo anterior. E nesse vídeo eu quero então falar sobre um tema que eu basicamente parei, né, de comentar no vídeo anterior, porque não queria que o vídeo ficasse muito extenso, né? E esse vídeo aqui vai se chamar Me Sinto que Não Tenho País. É estranho o título, né? Mas eu vou explicar então o que é que isso realmente significa para mim. Mas antes disso, deixa-me apresentar. Eu sou o N. Felipe, eu sou um angolano que atualmente mora na Europa, especificamente na Polônia. Eu também faço música, sou cantor e compositor musical, faço música cristã. E se tiveres interessado a ouvir os meus trabalhos, acredito que no meu perfil deves encontrar detalhes sobre o meu Instagram, o meu canal de artista. É só dar um clique que vais ter acesso a toda essa informação, ok? Bora lá então falar, ou seja, continuar com esse tema. Ah, Tal como eu terminei falando no vídeo anterior, deixa eu só ajeitar aqui um pouco a câmera, talvez eu possa abaixar ele um pouco. Boa. Talvez como eu. Talvez não. Tal como eu terminei falando no vídeo anterior, o facto de eu estar a me sentir incômodo aqui na Europa, aqui na Polônia, porque as pessoas chegam até um certo ponto a se sentirem revoltadas porque tem muita gente estrangeiros a invadirem os seus países, daí eu penso na possibilidade de voltar, né? Só que quando eu penso na possibilidade de voltar para o meu país, tem essa questão. Por que que eu saí do meu país? Primeiro, nós sabemos que a maioria dos países africanos tem problemas muito sérios, né? Tem problemas econômicos, tem problemas sociais, tem problemas de segurança, problemas de educação, tem vários outros problemas que fazem com que uma pessoa queira sair desse meio e vá para um outro lugar, né? Por isso que as imigrações acontecem, por isso é que muita gente deixa o seu país e vai para um outro lugar em busca de condições melhores, né, para a sua vida. E óbvio que foram essas também as razões que me fizeram sair, né, deixar do meu país. Só que antes de eu sair do meu país, a primeira vez que eu saí de Angola, não foi bem com a intenção de sair para sempre, ou então sair para nunca mais voltar, ou então sair para viver num outro país. Porque eu, quando saí de Angola em 2015, eu saí como um estudante bolseiro, né? Saí como um estudante bolseiro e fui para Cuba, é lá onde eu me formei. E Cuba, atualmente Cuba é um país muito, infelizmente é um país muito miserável, né? Essa palavra eu sei que é forte, mas é a realidade. Cuba está a passar por uma situação muito, mas muito terrível mesmo, uma situação econômica terrível. Mas pelo menos na época em que eu estive lá, eu fiquei lá de 2015 até 2021. Todo esse período o país não estava a mil maravilhas, mas estava melhor comparado ao meu país, a Angola, em certos aspectos, não em tudo, claro, mas em certos aspectos Cuba estava melhor, né? Ah, em Cuba, só para dar exemplos muito básicos, em Cuba eu tomei o meu primeiro banho de chuveiro, tá? Em Cuba, tomei o meu primeiro banho de chuveiro. Em Cuba, fiz o quê? Eu acho que em Cuba tomei o meu primeiro banho de piscina. ah, e muitas outras. Em Cuba, ah, pela primeira vez eu dormi num hotel.
São coisas tão simples, né? São coisas tão simples, mas comparado com a realidade do meu país na altura, era luxo. Era luxo, até porque eu era pobre, né? Normalmente quem é bolseiro é porque é uma pessoa que não tem condições suficientes para financiar os seus estudos, né? E eu entrava nessa categoria, eu era uma pessoa pobre e fui para Cuba estudar. E quando eu comecei a experimentar essa realidade de Cuba, embora que tinha outros problemas, claro, por exemplo, questões de internet, não existiam internet por dados. Quando eu cheguei, implementaram anos depois, existiam pontos específicos para se conectar, blá blá blá. Existiam certas limitações, isso nós não negamos. Mas até um certo ponto, as condições que me brindava o país, né, nesse caso Cuba, eram melhores comparadas com as que me brindava Angola. Principalmente em termos de segurança. Né? Imagine eu ter vivido lá quase 7 anos e nunca ter sido assaltado, nunca ter passado por, sei lá, por uma situação perigosa assim, que atente à minha vida. Uh, ou seja, vivi uma vida calma e tranquila, nunca tive problemas com ninguém, nunca vi, sei lá, delinquentes na rua, coisas do gênero, né? Só isso já começou a me fazer perceber que o meu país era uma loucura, né? Angola. Quando eu termino a minha formação, infelizmente, eu queria tanto voltar para Angola e viver lá e ajudar o meu país a crescer, até porque essa foi a motivação, né, que nos levou, ou seja, que nos tirou de Angola. Foi a motivação que fez com que os governantes, na altura nós chamamos no tempo do Zedu, foi essa a razão pela qual os governantes ou o Zedu decidiu enviar pessoas para estudarem fora para depois voltarem no país e ajudar o país a desenvolver, né? Mas depois o tempo foi passando, entrou um novo governo, começou o Covid e todas as situações começaram a se tornar piores, né? E atualmente o que já estava bom, tipo o presidente de Angola, vocês sabem, né? O atual, ele entrou com um lema, né? Melhorar o que está bom e mudar, sei lá, é uma frase aí, vocês sabem, já não lembro mais. Ou seja, ele entrou com aquela ideia, não, o que já tá, melhorar o que está mal e perfeccionar o que está bom, sei lá, blá blá blá. E quando chegou, na verdade, tudo piorou, né? Atualmente a situação do país é muito terrível. Então, quando eu termino a minha formação em Cuba, eu quis tanto voltar para me formar, ou seja, para continuar a trabalhar em Angola. Eu me preparei psicologicamente, comecei a me preparar, comprei equipamentos que eu ia utilizar para o meu trabalho. Como eu já fazia música, comprei incluso materiais de estúdio. Eu disse: não, vou fazer um estúdio musical e com esse estúdio eu vou, sei lá, vou começar a gravar músicas, a me gravar a mim mesmo e a gravar outros artistas e talvez com isso eu faça um negócio. Mas quando começou a Covid, quando vimos que começou a ter muita escassez de emprego, muita gente a reclamar, eu comecei a pensar duas vezes. Eu disse, não, talvez eu não tenha que voltar para Angola, porque eu não vou conseguir voltar a viver esse tipo de vida, né? Porque o que Cuba já me brindou era um pouco mais avançado comparado com o que eu viveria novamente no meu país. E eu não queria estar desconfortável, né? Então comecei a pensar na possibilidade de emigrar, até porque muita gente que estava em Angola já estava a pensar em emigrar. E vale mencionar que os angolanos geralmente antes não pensavam muito na ideia de emigrar. Angolanos viajavam, iam, se formavam fora, mas depois voltavam, né? Porque o país estava a pipocar, o país estava bom. O tempo do Zedu eram mil maravilhas, o país estava em desenvolvimento, começou a atrair muitos investidores e tal, empresas novas começaram a surgir e nós nos formamos cheio de entusiasmo para ajudar o país, mas tudo começou a piorar, então as pessoas começaram a sair do país, começaram a emigrar. E enquanto eu comecei a procura, né, quando eu comecei a procurar, nesse caso, um país para ir, pensei na possibilidade de incluso fazer um mestrado na Espanha. Nesse momento de procura, de pesquisa, eu encontrei um emprego. Apareceu um trabalho para mim aqui na Polônia. E eu fui para Angola só por uns meses e eu vim direito para aqui, para a Polônia. E vivo aqui já há aproximadamente 5 anos, né, a trabalhar aqui. Quando
quando eu me olho hoje, né? E olho a situação do país, existem algumas coisas que mudaram na minha cabeça, mudaram na minha mente e mudaram a minha forma de ser e de pensar. Atualmente, eu vivo num país, né, onde eu sou, digamos, livre de falar o que eu quiser, embora que eu não me ponho em assuntos políticos daqui, até porque, sei lá, né, eu nem sei o que é que acontece politicamente falando, vejo algumas coisinhas básicas, mas é como se eu não estivesse muito atento com o que politicamente acontece. Mas as pessoas aqui são livres de expressar opiniões, né? Eu não sei, mas nunca vi algo do tipo prenderam um manifestante, não. Aqui quando as pessoas querem fazer manifestação, saem, fazem as manifestações, a polícia vai, ficam nos arredores para pelo menos verificar que não aconteça nada terrível, para controlar a situação, mas as pessoas são livres de se manifestar. As infraestruturas funcionam, uau, de forma muito, muito boa. Claro, sempre existem detalhes, burocracias, mas isso é próprio de vários países. Mas há situações que, sei lá, é muito avançado. Tipo, o sistema de saúde não é o melhor do mundo, mas é avançado. Né? Eu já fui várias vezes em hospitais, em clínicas, e tu vês a forma que te atendem, as condições, é completamente coisa do outro mundo. Tipo, não se compara com o que é o meu país. Mas além disso tem a questão também, agora cultural, né? A questão da mente, a questão da cabeça. Agora eu já não penso mais igual que um angolano que vive em Angola toda a sua vida. Porque são aproximadamente quantos anos? 11 anos, né? A viver fora do meu país. E esses 11 anos a viver fora do meu país, a minha cabeça mudou por completo. Coisas que aqui é normal, para Angola pode continuar a ser absurdo. Tipo, vou dar uns exemplos. Eu quando vou aqui num banco, né, numa agência bancária, a forma que me tratam, a forma que me recebem é completamente diferente comparada se eu fazer isso no meu país. Eu incluso estive a pensar nesses dias aqui. Os bancos daqui, quase não, todos, ainda não vi nenhum. Todos os bancos, as agências bancárias daqui têm assentos. Tu nunca vais num banco e vão te atender de pé. Nunca, isso nunca aconteceu. Pelo menos todos os que eu visitei, nunca um dia fui num banco e me atenderem de pé. Ou então numa companhia telefônica. Nunca. Tu vais, vão te atender sempre sentado. Tá, sabe essa cena de balcão, porque não põe aí o que você quiser no balcão? Não, não existe. Não existe. O único lugar onde eu vi que isso sim acontece são nas estações de metrô, de comboio, de autocarro. Aí sim, né? Porque tu não vais aí para sentar e comprar o bilhete. Normalmente as pessoas estão a correr. Às vezes queres uma informação rápida. Aí é normal, muita gente está a se movimentar. Mas em locais tipo recepções de hospitais, recepções sei lá de quê, onde tu precisas talvez passar um tempo com alguém, empresas de eletricidade, tu vais e sempre vais estar sentado, porque a pessoa vai falar contigo de tu para tu. E a forma que vão te tratar é completamente diferente. E além disso, te olham como um cliente, alguém que traz valor para a empresa deles, né? Alguém que agrega qualquer coisa. Mas se tu fores para Angola, tu vais no banco e nós falamos muito sobre isso, que a partir do segurança tu já começas a te sentir humilhado. Porque tu sentes que o segurança é o dono do banco. Ele já te pergunta, queres o quê? Veste fazer aqui o quê? E te tratam de um jeito. E isso simplesmente, a mim, eu que já estou habituado a ser tratado de um modo diferente. Se eu voltar para lá, eu vou me sentir completamente irritado. Vou me sentir frustrado com isso. Ah, recentemente tive que renovar o meu passaporte porque ele expirou. Tá tudo bem, fui para a embaixada, tratei o passaporte. O passaporte não veio até agora, passaram vários meses, porque provavelmente está complicado trazerem um passaporte, porque ninguém vem para a Polônia, blá 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 blá. Então,
me deram uma alternativa. Tu podes enviar alguém para ir buscar o passaporte lá em Angola e te enviarem dos teus meios. E eu, tá bem, fizemos os trâmites aqui, fizeram um documento, enviei para a pessoa que ia buscar o passaporte. Meu Deus. A pessoa foi lá 3 vezes. A primeira vez disseram, não tem passaporte aqui. Ligo para a embaixada, disseram, não, tá lá, manda aí de novo. Foi de novo, não tá o passaporte. Ligo para a embaixada, não, mas o passaporte tá lá. Eles me provaram que o passaporte tá lá. Eu disse, mas ele está a me dizer que não tá. Não, fala com fulano. Vai lá, fala com fulano. Fulano não existe. Qual é o sobrenome do fulano? Olha, foi uma loucura que na quarta vez, incluso veja isso engraçado, eu ligo para a embaixada e me falam, olha, isso já aconteceu algumas vezes. E para alguns casos aconteceu que deram na quarta vez. E para mim isso é absurdo. Como é que eu trato o meu passaporte? Eu mando alguém para ir recolher e começam a lhe dar tantas voltas. Né? E quando foi lá a quarta vez, literalmente a quarta vez, do nada, num passe de mágica, alguém apareceu e entregou o passaporte. A minha questão é, por quê? Tipo, na minha cabeça isso não cabe. Se fosse aqui, eu tinha todos os direitos para reclamar. Mas em Angola tu não podes, né? Porque você sabe que em Angola é uma loucura. Tipo, aí todo mundo é chefe, você não nem ousas falar com ninguém, nem ousas tentar contradizer ninguém. Outro exemplo, passadeiras. Meu Deus. Aqui, quando tu vais para uma passadeira, quando tu estás a caminhar na rua, quando tu colocas o pé na passadeira, o carro obrigatoriamente tem que parar, não importa a velocidade com que traz. É óbvio, né, que tu tens que ter muito cuidado, porque às vezes o motorista pode perder o controle. É sempre bom olhar. Eu, particularmente, olho primeiro, eu vejo que o motorista já está a baixar a velocidade, daí eu coloco o meu pé. Mas, se tu colocas o teu pé na passadeira, é obrigatório que o motorista pare. Em Angola, não. Se tu fazes isso em Angola, te matam. E vocês, tipo, quem já esteve em Angola, quem é angolano sabe do que eu estou a falar. Coisas como essas me fazem pensar, calma aí, mas será que se eu voltar para Angola eu vou conseguir me adaptar de novo a essa realidade? Será que eu vou me sentir bem? Ah, e sem falar da realidade de que o meu modo de viver, a minha forma de se calhar, sei lá, viver de forma, digamos, solitária, tá no meu canto sozinho, não quero que ninguém me incomode, tenho as minhas coisas. Eu sei que no meu país não é assim, tipo, tua casa não é tua casa é vossa casa. Eu não vou ter uma casa só para mim. Eu tenho familiares, tenho irmãos, sobrinhos, primos que provavelmente vão invadir a minha casa a todo momento. E a minha questão é, será que eu vou conseguir me readaptar a esse estilo de vida? Porque são mais de 10 anos a viver fora dessa realidade. Então, quando eu penso, eu dou conta que parece que eu já não tenho mais um país. Ou seja, aqui não é o meu país local. As pessoas, querendo ou não, vão me olhar sempre de um jeito. Esse é o estrangeiro. Ainda que algum dia eu consiga me nacionalizar, tenha um passaporte polaco, não sei o que seja, as pessoas vão continuar a me olhar como um estrangeiro. E se eu voltar para Angola, as pessoas também vão me olhar como o que veio da Europa. Só porque veio da Europa está a se estranhar, está a se achar. Tipo, não é que a nossa mentalidade muda por completo. Então isso me faz sentir como se eu não tivesse um lugar onde eu realmente vou me sentir mais à vontade. E talvez há países mais, tipo, mais flexíveis, mas ainda que eu vá para o Brasil, ainda que eu vá para a África do Sul está a dar corrida nos outros negros iguais. Ainda que eu vá para o Brasil, sempre vão me perguntar, cara, tu é da África, tu é da Angola. Sempre vai haver isso. Em Cuba as pessoas olhavam para mim e diziam, tu não és cubano. Eu falava, não, eu não sou cubano. Embora que em Cuba existem negros, existem pessoas de pele mais escura que eu, mas olhavam para mim e falavam, tu não eres cubano? Tu não eres cubano? E eu falo, sim, eu não sou cubano, eu sou angolenho. E se eu vou para a Espanha,
Me lembro outra vez estava na Espanha, alguém me disse que eu no táxi olhou para mim, eu disse que sou angolano, e disse, oh, tu pareces latino, como falas espanhol e tal, mas se eu for para América Latina, vão pensar que eu sou haitiano, ou seja, eu não tenho mais pátria. Ei? E esse vídeo também ficou extenso, mas eu queria falar sobre isso. Deixem aí nos comentários o que, é que vocês acham sobre esses papos. E, bem, nos vemos no próximo vídeo. Okay? No próximo vídeo aí eu vou estar a falar sobre o perigo dos algoritmos, que tem sido uma loucura também. Mas então, yeah. Era isso que eu queria conversar queria conversar com vocês. Deixem nos comentários as vossas opiniões, o que é que vocês acham, o que é que vocês me sugerem. Vou embora, fico aqui. Yeah. Deixem aí nos comentários, ok? E obrigado por ter visto o vídeo até aqui o final. Deus abençoe e tamo junto, família.